Olá, pessoal, tudo bem? Sou eu aqui de novo, né? Poxa, você vai me ver muito por aqui nesse curso. Tudo bem? Prof. Rafa, para quem não lembra meu nome. Então, hoje nós vamos dar início às nossas aulas de fato aqui no nosso curso maravilhoso de Introdução em Física Quântica, tá bom, meus anjinhos? Gosto de chamar vocês de anjinhos, porque vocês são os meus queridos alunos, tá? Então, para começar, eu trouxe aqui essa apresentação para vocês, tá? Então, uma visão geral da física quântica, diferenças entre a mecânica clássica e a física quântica. Por que que é importante a gente discutir isso? Porque, como eu falei no vídeo de apresentação do curso, a mecânica clássica, as leis que foram criadas no passado, né, ao longo de todo esse tempo, elas são válidas pra gente. A gente não pode falar que elas não funcionam. Elas funcionam, tá? O força igual a massa vezes aceleração. Ele funciona. Só que ele funciona no nosso mundo, o mundo macroscópico. Qual que é a diferença entre mundo macroscópico e mundo microscópico? Mundo macroscópico é tudo aquilo que a gente enxerga, é tudo aquilo que está ao nosso redor, é aquilo que eu consigo pegar, tipo esse mouse. Agora, o mundo microscópico é o mundo das partículas subatômicas, aquilo que eu não consigo enxergar com os meus olhos, que eu preciso de ferramentas, de instrumentos para chegar até lá. Tudo bem? Então, eu preciso que vocês entendam essa diferença, porque ela vai ser crucial para a gente. Mas voltando, as leis da mecânica clássica, elas não se aplicam no mundo quântico, tá? Vamos passar aqui para ver o que eu trouxe para vocês. Então vamos lá. A física quântica é uma teoria que descreve o comportamento das partículas subatômicas. Ah, prof, mas que comportamento? Bom, da mesma forma que aqui no nosso mundo macroscópico nós conseguimos descrever o comportamento, né, de corpos, como por exemplo, se eu pego o meu celular e jogo ele para cima, o que, que vai acontecer? Bom, segundo a mecânica clássica, existe uma aceleração aqui no meio chamada gravidade, que geralmente tem um valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que faz com que esse aparelho caia. Tudo bem? E aí a gente tem a terceira lei de Newton, por exemplo, a lei da ação e reação, que diz que quando o celular cai no chão, o que, que acontece? O celular empurra o chão para baixo, só que também o chão empurra o celular para cima. E isso faz com que ele fique estável, né? E aí, outra coisa interessante é que força igual a massa vezes aceleração. Então, dependendo do quão rápido esse celular caiu e de quão pesado ele é, né, a massa dele, ele pode sim quebrar, ele pode trincar a tela. Então, é esse tipo de descrição comportamental que eu estou me referindo quando eu falo de descrição de comportamento de partícula, tá? Mas aqui no caso é um corpo, é o meu celular, mas agora a gente vai falar, por exemplo, de elétrons. Pensa nos elétrons, tá? Então, só vamos recapitular se você aí não lembra, se você não participou das suas aulas de química na escola. Átomo. O que, que é um átomo? É a menor unidade de alguma coisa, né? O exemplo clássico é que eu não tenho nenhuma folha aqui, mas se eu pegar uma folha e rasgar ela em 1000 pedacinhos e só sobrar um tequinho de pedacinho da folha, esse menor pedacinho é o átomo. Então a gente tem essa ideia de que o átomo é a menor parte de alguma coisa. E o átomo, ele é composto do quê? Bom, a gente tem o núcleo atômico. No núcleo atômico, nós temos os nêutrons e os prótons. Pensa como bolinhas. Tem bolinhas de nêutrons e bolinhas de prótons. E ao redor do átomo, a gente tem os elétrons. Mas calma, não se desespera. Nós vamos ter a nossa aula de modelos atômicos, onde eu vou explicar detalhadamente como que funciona tudo isso aí de átomos, de elétrons, de prótons, vocês vão entender. Mas, continuando aqui o nosso assunto de física quântica. Bom, a mecânica clássica lida com fenômenos que ocorrem
Não, na verdade, ao contrário da mecânica clássica, a física quântica lida com fenômenos que ocorrem em escalas muito pequenas, onde as leis da física clássica não se aplicam. E essa teoria revolucionou nossa compreensão do universo. Exatamente. Inclusive, é muito interessante porque a física quântica é muito recente, né? Ao contrário da física clássica, que já está aí perdurando por muito e muito e muito tempo. Bom, então vamos lá. A mecânica clássica ela é baseada nos princípios de Newton, Isaac Newton, Sir Isaac Newton, grande físico aí que também estudou sobre a natureza da luz e lançou o seu livro Ótica lá no século XVII. Bom, enfim, e descreve o movimento de objetos macroscópicos, como eu falei para vocês anteriormente. Então, ela assume que as propriedades de uma partícula, como posição e velocidade, podem ser conhecidas com precisão, como o exemplo que eu dei para vocês do meu celular. No entanto, na escala quântica, essas propriedades são descritas de forma probabilística. A pergunta é, por quê? Por quê? Para e pensa, para e pensa. Seguinte, no mundo quântico, a gente nunca tem certeza de nada. Onde que esse elétron vai estar daqui 2 segundos? Eu não sei. Eu não sei. Então, o que, que a gente faz? A gente usa a probabilidade. Lembra a probabilidade lá das aulas da tia Márcia, no ensino fundamental? É isso mesmo. É isso que a gente vai usar. Só que aqui, na física quântica, é claro que é uma probabilidade mais sofisticada. Mas não deixa de ser probabilidade, sabe? Você joga o dado, qual que é a probabilidade de sair o número 3 aí? É mais ou menos isso. Bom, continuando. Outro conceito fundamental que é muito importante a gente saber é o conceito da dualidade onda-partícula. Então, isso significa que as partículas subatômicas, como elétrons e fótons. Sim, vou falar um pouquinho rapidinho dos fótons. O que são os fótons? São as partículas que carregam consigo uma energia luminosa. É um tipo de partícula que geralmente está relacionado com luz, tudo bem? Mas não se preocupem, nós vamos estudar sobre fótons nas próximas aulas, com muitos, muitos, muitos detalhes. Continuando aqui o nosso texto. Podem exibir comportamento de partícula quanto de onda. Esse fenômeno é inexplicável pela mecânica clássica. Inexplicável. Por quê? Porque eu não sei se vocês lembram, mas na mecânica clássica a gente tem a parte lá do Newton, que ele descreve sobre os corpos rígidos, enfim. E a gente tem a parte da ondulatória. Só que quando a gente fala em ondas, a gente está pensando no conceito de energia. E energia, na mecânica clássica, não pode carregar consigo massa. Não pode. Isso é uma coisa que é um ultraje, é um absurdo. Então, na mecânica clássica, a gente pensa em corpos e ondas como duas coisas completamente distintas, mas na física quântica não. Na física quântica as partículas elas são tanto onda quanto partícula. Bom, tudo bem. Outro tópico super interessante e importante é a gente falar sobre o entrelaçamento quântico. E o que é isso? Nada mais é do que um fenômeno no qual duas partículas se tornam interligadas, de forma que o estado de uma afeta instantaneamente o estado da outra, independentemente da distância entre elas. Então, na teoria da física quântica, se eu tiver uma partículazinha aqui, um elétronzinho aqui, por exemplo, no nosso querido e amado Brasil, e eu tiver um outro elétronzinho, eles estiverem nesse estado de entrelaçamento quântico, de emaranhamento quântico, enfim, e esse aqui estiver na Rússia, por exemplo, esse aqui tá no Brasil, esse aqui tá na Rússia, e esse aqui faz assim, sei lá, tuc. Esse aqui vai ter que fazer tuc também, por quê? Porque eles estão entrelaçados. E esse conceito, ele desafia a compreensão clássica de causalidade, e é uma característica distintiva da física quântica, tá? Então, causa e efeito no mundo da física quântica é uma coisa que não tem nada a ver com a física clássica, porque são coisas que a gente ainda está tentando entender, para falar a verdade. Então, vamos falar um pouco também sobre as aplicações da física quântica. Hoje em dia, a física quântica, ela tem implicações
completamente profundas e abrangentes em diversas áreas, incluindo principalmente a computação quântica, criptografia quântica e novos materiais. Eu não sei se vocês sabem a diferença de computação quântica para computação clássica. Calma, nós vamos estudar isso no módulo de computação quântica. Mas eu já quero adiantar para vocês como que o computador clássico funciona. O computador clássico funciona com bits. Bits. Tudo no computador clássico é 0 e 1. Se eu apertar uma tecla, sei lá, barra de espaço, ele vai estar interpretando aquilo com 0 e 1. Então, tudo no computador clássico funciona com 0 e 1. Ou é 0 ou é 1. Ou é 0 ou é 1. Só que no computador quântico, como que isso funciona? Pensa que você tem uma moeda. De um lado é cara, do outro é coroa. Se você jogar para cima, ou vai dar cara ou vai coroa. Não tem como dar os duas. Mas no mundo da computação quântica, essa moeda, na verdade, ela está girando. Então, ela é cara e coroa ao mesmo tempo. Entende? É um estado de superposição. Ela está em dois estados ao mesmo tempo. Então, essa é a diferença, tá? O computador clássico, ele funciona com bits. O computador quântico, ele funciona com qubits. E qual que é a diferença? A maior diferença é que o computador clássico, ele demora muito para fazer certos tipos extremamente específicos de tarefas, como, por exemplo, realizar cálculos matemáticos extremamente exorbitantemente complexos, que o computador quântico realiza em questão de segundos. Exatamente. O seu poder de processamento é exorbitantemente maior do que o computador clássico. Enfim, tudo isso abre caminho, muitos caminhos, inclusive, para avanços significativos na ciência e na sociedade como um todo. Então, concluindo a nossa aula, né, a física quântica representa, portanto, um paradigma, uma mudança de paradigma, desafiando as nossas intuições sobre a natureza da realidade. Suas diferenças fundamentais em relação à mecânica clássica abrem, sim, novas possibilidades e desafios. Ninguém pode dizer o contrário, levando a avanços inovadores, impactantes em diversas áreas do conhecimento. Então, é super importante que vocês entendam física quântica. Também é importante que vocês entendam física clássica. Na verdade, eu acho até interessante que vocês tenham um entendimento um tanto quanto significativo sobre mecânica clássica, porque é importante que vocês tenham essa base para entender a física quântica. Mas não se preocupe, esse curso não tem nenhum pré-requisito, nem cálculo, nem mecânica, nem nada. Eu vou ensinar tudo aqui para vocês, tá bom? Então, continuem comigo. Aqui embaixo no Moodle, na seção aqui de Introdução à Física Quântica, eu deixei vários materiais para vocês. Eu preciso que vocês leiam. Não dá para aprender as coisas sem ler, sem estudar, sem assistir os vídeos que eu vou colocar. Então, por favor, façam esse favor para a professora aqui, que está se matando de dar aulas, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso. Eu espero que essa aula tenha servido para alguma coisa, para pelo menos abrir aí as ideias para vocês, né? A física quântica é uma área muito nova, eu diria, começou aí no século 18 para 19 e continua aí para o 20, 21 e vai se estender 22, 23. Tenho certeza que não vai acabar por aqui. Já eu vou colocar também um material sobre história da física quântica. É muito importante que a gente tenha essa visão do passado, porque é somente entendendo o passado que a gente consegue entender o presente. Então é isso, tá? Muito obrigada. Qualquer dúvida, rafaelaxbona.br. Não se esqueçam disso. Tchau, gente.